Descritivo é o que descreve uma coisa, está descrevendo uma guerra. A gente não faz teologia do que é descritivo, a gente faz teologia do que é prescritivo, do que o médico prescreve lá. Então, vamos ver um texto prescritivo de Deus a respeito de sonhos, visões, previsões de futuro. E eu estou pegando o Antigo Testamento, tá? Do Antigo. Quem está com Números 12, 6? Pode ler bem alto, Farol. Ele disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Isso. Deus fala claramente. E lê o próximo, por gentileza, para falar de Moisés. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Mais um pouquinho. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Ótimo. Olha o que Deus está falando. É um texto claramente descritivo. Quando você vai analisar o texto, é descritivo, porque é Deus que fala. Então Deus fala: ouçam os profetas, e eu vou me fazer falar por sonhos, por visões. É a mesma palavrinha do hebraico que está lá com José. Agora Deus, na lei mosaica, ele fala: eu vou falar por sonhos e visões e por profetas, por enigmas. Só que Moisés era um cara que tinha uma comunhão com Deus tão grande, que com Moisés ele não falava com sonho nem enigma, não. Era na cara a cara mesmo, cara crachá. Olha o nível do homem. Então guarda aí. Deus fala através de sonhos, é um texto prescritivo. Contra textos prescritivos não tem interpretação, não tem debate, não tem argumentação, tem aceitação. Só que, vamos voltar lá ao ponto, vamos ler agora o sacerdócio universal. Deus falou com um ungido, Deus falava com os ungidos, não é? É o que fala. No Antigo Testamento era o profeta, era o rei, eram os escolhidos, os ungidos. Ele falava, é um canal de comunicação, que é o que o número está falando. Correto? Quem são os ungidos no Antigo Testamento? Os profetas, os reis, não eram todos que tinham a unção. Que fique claro isso no Antigo Testamento. Isso tem que ser posto. Era rei, profeta, ou aquele termo que o Adelmo leu, eu esqueci agora. Enfim, que está ali no arguilho, enfim. É alguém que tinha revelação. Não era todos, eram os ungidos. Ok? Guarda bem isso. Vamos ler agora o texto de 1 Pedro 2, 9 e 10. Foi o que o pastor até comentou aqui no domingo. Quem está com esse, lê bem alto. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Isso, já está ótimo. No Antigo Testamento, guarda essa informação. A unção estava sobre reis, profetas, sobre os líderes. E Deus utilizava o sonho, como vimos aí, como canal de aviso, de comunicação, de revelação, previsão de futuro. Só que era só com os ungidos. Hoje tem muito pastor que fala: não mexa com o ungido do Senhor, que vai acontecer uma maldição com você. Você já ouviu isso aí? Não está certo, mas não está errado. Por quê? O sacerdócio universal, que o pastor Ricardo mencionou aqui domingo, ele deixa claro que a unção não está mais sobre alguns, ela está sobre todos. Então não é só com o pastor que não deve mexer, com todo mundo, é óbvio, né? Ou seja, Deus agora não vai se revelar apenas a líderes, profetas, José, Moisés, não. No Novo Testamento, com o derramar do Espírito Santo, ele se revela a todos os crentes
todo sacerdócio universal. Qualquer um pode ter um dom de revelação de sonho. Vamos voltar agora. No caso de Números, Deus atende ali a Moisés. Concorda comigo? Só que no caso de Samuel, Deus não atende. Foi o que o Adelmo leu, vocês lembram? Não atende. Por quê? Porque naquela época, Samuel havia quebrado a aliança dele com Deus. Ele já estava consultando cartomantes, necromancia, gente de outras religiões, para ver se ele ia para a guerra ou não. E aí ele se deu mal. Não vou entrar na história, porque até amanhã eu fujo do tema, não posso fugir. Até o fim do ano que vem nós entramos nesse tema. Saúl. Era Saúl! Pois é. Saúl, muito bom, irmão, parabéns. Corta isso aí do vídeo, para não ir fora aí. Saúl, ele quebrou a aliança. Então Deus, que se revelava a ele por sonho, visão, previsão de futuro, o que fazer na guerra, já pensou? Você é um ungido, você deita, Deus fala, olha, cuidado com a tua armadilha. Opa, maravilha, eu estou sabendo. Previsão de futuro, Deus está mostrando. Só que ele quebra a aliança e perde o privilégio. Está ali. No caso de Números, não. Né? Elias não quebrou, então eles tinham visões. Claro até aqui? Muito bom. Continuando. Vamos para Joel. Mais um texto do Antigo Testamento. Joel 2, 27 a 29. Quem está aí é para nós bem alto. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá que depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Amém. Depois que houver o derramamento do Espírito sobre toda a carne, que foi lá em Atos 2, não apenas os ungidos teriam os dons de sonhos e visões, mas todos. Vamos ver o cumprimento da profecia em Atos 2, 16 a 18. Logo depois do derramar do Pentecostes, Pedro se levanta e faz um discurso da qual ele cita Joel. Josi? Pastor, tem um 29 que fala de todos, né? Isso. Pode ler. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre o meu servo, sobre a minha serva derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Isso. A linguagem que Pedro utiliza é até sobre os servos. Na verdade, a tradução não é servo, é escravo. Mas, quando João Ferreira foi traduzir, ele não quis pôr. Foi servo, para não ficar tão pejorativo. Mas, ou seja, o derramar do Espírito vai até para os escravos. Todos, sem exceção. Então, agora o ungido não é mais só o rei. É todos. Então, erroneamente, um pastor que se posiciona como ungido tal, está errado. Porque são todos, ele também mas são todos. E aí, qual a questão? O dom de sonho e interpretação de sonho, que eu já vou entrar nesse escopo também, ele foi para José como previsão de futuro, como um canal de comunicação divina entre Deus e os ungidos. Ou seja, agora os sacerdotes crentes, todos nós. São previsões de futuro para homens e mulheres de Deus, para que se preparem para o que há de vir. Isso são sonhos, visão, ok? Diferente de profecia. Outro dia eu entro na profecia, que não é o assunto agora. Então, em algum momento, John Wesley, quando começa o movimento metodista, 1738, aliás, ontem fez aniversário, 24 de maio, eu não me ligo a essas datas, mas me ocorreu aqui. Ele começa o movimento avivalista da Igreja Metodista e rompe com a Igreja Católica, que era a Igreja Católica Anglicana na Inglaterra. E aí tem um livro que se chama Estirpe de Audazes. Ele foi escrito não por metodistas, mas por gente de fora do metodismo, do movimento moraviano. E aí naquele livro eles narram
que no movimento metodista tinha muitas coisas que não eram vistas em outros movimentos. Narrativa eu ia trazer, mas senão a aula vai muito longe, não é o estudo de hoje. Então eu só vou pincelar. A narrativa desse tipo de audazes é que as pessoas rolavam de um lado para o outro, com o demônio no corpo, e os metodistas tinham que aprender a fazer, é um termo, tá? O exorcismo, e outros caíam, né, e tinham um êxtase espiritual. Isso no movimento metodista, há 300 anos. E aí os metodistas tiveram que aprender a lidar com isso, porque John Wesley não foi treinado para isso. Aí ao longo do movimento metodista eles vão aprendendo a lidar. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas por que eu estou abrindo o leque? Porque metodistas, por documentos, são continuistas. Ou seja, tem dois tipos que a pessoa pode ser em relação aos dons do Espírito: cessacionistas ou continuistas. Metodistas, por documento, por história, são continuistas, ou seja, creem que os dons do Espírito foram derramados no Atos 2 e continuam até hoje, se potencializando no final. Tem igrejas que são cessacionistas, que acham que os dons do Espírito foi só para aquele momento. Nós, metodistas, somos continuistas, né? Então, nessa igreja aqui, a gente crê que os dons do Espírito continuam, em nome de Jesus. Amém. Claro que com ordem e decência, que já foi falado, não vou nem entrar aqui porque não é o objeto da aula, mas com toda a ordem e decência. Então, está todo o escopo bíblico, mostrando que no Antigo Testamento começou, Deus ouviu Moisés, ouviu, muitos não ouviu quem mesmo? Saul, porque ele quebrou a aliança. Agora no Novo Testamento todos nós temos acesso, e os sonhos e as interpretações estão aí. O que é o sonho? É uma previsão de futuro do que Deus está nos preparando para acontecer. Amém? Amém. Dúvidas? Amém. Muito claro. Próximo. Alerta sobre o dom de sonhos. Vamos para o quarto quadrante. Alerta. Isso é pastoral, tá? Não pode ser usado como uma prática constante. A gente não pode viver a nossa vida se balizando só nos sonhos. Isso é um alerta pastoral. Eu falei da parte maravilhosa, pentecostal, avivalista, mas eu preciso ser equilibrado. Nós não vivemos a nossa vida nos balizando numa prática constante de sonhos. Quando eu estava para vir, quando estava no ano de nomeação, 2019, teve muita gente que sonhou que eu ia sair de promissão e ia para um outro lugar com as características que temos aqui. Com as características exatas. Muita gente sonhou e falou para mim, e falou para a Valéria. Só que eu não balizei a minha vida nisso. Falei, se for de Deus vai acontecer. Mas eu não balizei, eu continuei trabalhando firme e forte até que o bispo falou que eu ia sair. E continuei depois, obviamente. Mas a gente não baliza a nossa vida. O que for de Deus, Ele nos prepara, a gente fica alerta sim, mas a gente não baliza. Ou seja, nós não podemos nos tornar também, uma coisa que acontece muito, é que nós sempre vamos buscar o equilíbrio. Os dons são necessários, a visão é necessária. A Bíblia fala que os jovens terão visões, que é sinônimo de sonhos, e vossos velhos sonharão. O que isso pensa? Visão e sonho na tradução do grego é a mesma coisa, e do hebraico também. Lembra que eu falei lá no começo que José teve um sonho que é sinônimo de visão, sinônimo de previsão. Então, ou seja, os jovens terão visões, é uma previsão de futuro, e os vossos velhos sonharão, também previsão de futuro. Ou seja, é para todos, não é para uma faixa etária. Diferente de profecia. Outro dia eu falo disso, hoje não. Guarda a sua pergunta aí para outro dia, em nome de Jesus, senão ela não sai do assunto. Só que nós não balizamos a nossa vida nisso. Porque senão a gente fica igual uma religião pagã, uma religião que, deixa eu ir lá pegar o sonho do pastor porque ele revela. Deixa eu ir lá. Não, nós não somos assim. Somos continuistas, acreditamos, mas a gente não baliza a nossa vida nisso. A gente baliza na palavra, em nome de Jesus. Amém. Outra, precisa de interpretação. Normalmente quem sonha
E a Valéria sempre fala isso para as mulheres, quem é na mentoria, quem sonha precisa buscar a interpretação. Né? Deus normalmente, o exemplo bíblico é que se ele dá o dom de sonho para José, também dá o sonho de interpretação para José. Normalmente ele dá os dois. Né? Até o Adão perguntou sobre o dom de interpretação. Pela maneira que eu observo a Bíblia, Adão e meus irmãos, respondendo a sua pergunta agora, o dom de interpretação normalmente é acompanhado do dom de sonho, a pessoa tem os dois. Mas isso é uma observação, não está escrito lá na Bíblia. É uma observação. Que a gente vê em José, a gente vê no, como é o nome do sacerdote lá, do Samuel, a gente vê em Elias, ele recebe e ele revela. A gente vê em Pedro recebe um sonho de Deus para ele ir lá pregar para o, como é que é o nome mesmo? Cornélio, né? E aí ele recebe a revelação e vai. Paulo recebe revelação, visão, e aí Deus revela para ele e interpreta. Então, normalmente, olhando o modus operandi da Bíblia, a pessoa tem os dois, certo? Mas não é uma coisa que está escrito, não é uma regra, mas normalmente é assim. Mas se a pessoa sonhou, ela precisa buscar a interpretação, em nome de Jesus. Precisa de correção de rota humana. Então vamos lá. Quando alguém vem e fala um sonho de Deus na minha vida, eu não vou viver buscando isso baseado nisso. Mas eu começo a corrigir minha vida se eu sinto que é de Deus, se eu sei que é de um profeta ou de uma profetisa que de fato sonhou e é verdade, eu preciso corrigir minha vida. Preciso acertar alguns pontos. Porque sonhos não é só uma previsão de que você vai ficar rico ou isso ou aquilo. Não, o sonho normalmente é um alerta. Cuidado! Então o sonho ele tem que vir acompanhado de uma correção da rota humana. Não sei se foi o melhor termo que eu coloquei ali, mas foi o que eu tentei encontrar. Então, alguém sonhou, pastor, olha, aconteceu isso, eu entendo que realmente é uma profetisa, é um profeta, eu não posso viver minha vida balizado nisso, mas eu também não posso ignorar. Eu preciso corrigir a minha rota em relação àquilo. Faz sentido? E, por fim, pelos frutos os conhecereis. O que dá veracidade do sonho? Os frutos. Se a pessoa que teve o sonho é uma pessoa que tem a vida dela no altar, é uma pessoa que é usada. Lembra que eu falei lá da legitimidade? Eu falei de lá para chegar aqui. Se você vê legitimidade no profeta, na profetisa, então pelos frutos conhecereis. Falou, realmente essa pessoa tem o dom. E aí os frutos trazem à tona que a pessoa tem o dom e deve ser levado em consideração. Mas pelos frutos, se é uma pessoa que não apresenta os frutos do Espírito, aí não deve ser levado em consideração. É assim que a gente analisa. Que a Bíblia fala, julgar as profecias, né? Submeter os profetas. Então é isso que a Bíblia fala. E João 15 fala, pelos frutos os conhecereis. Tem muita gente, aqui em Porto não aconteceu comigo. Aqui tem sido um tempo abençoado. Pessoas que chegam e falam um sonho para mim, tem acontecido. Isso é bênção. Mas em outras comunidades que eu passei, tinha um monte de gente querendo fazer moral comigo, e chegava e falava que sonhou, e não era nada daquilo. Então, pelos frutos conhecereis. Cuidado, porque a pessoa que você menos espera, pode ser aquela que tem um sonho, que tem uma revelação, mas ela tem a vida no altar, ela tem a vida santa, ela não peca, ela é uma pessoa correta, enfim, por aí vai. Amém? Amém. Alguma dúvida? Algo que eu esqueci que você queira perguntar? Só uma pergunta. Não sei se é dentro